Sempre que um novo dia se inicia, começamos com uma palavra, uma crônica, um texto que traga uma mensagem positiva e reflexiva para este instante. Há algo profundamente humano nesse início silencioso, onde a noite ainda abraça a terra e o amanhecer respira devagar antes de surgir. É nesse intervalo que encontramos espaço para sentir, para ouvir e para lembrar que a vida também é feita de gestos invisíveis, daqueles que não aparecem, mas transformam. Hoje quero compartilhar com você uma história sobre a bondade silenciosa, essa força que existe no coração de quem faz o bem, sem esperar aplausos, reconhecimento ou retorno. Uma história que nos convida a enxergar o valor dos gestos ocultos, aqueles que mudam o mundo sem serem vistos. Esta é a história chamada Bondade Silenciosa. Em uma pequena cidade cercada por montanhas, vivia uma mulher chamada Helena. Ela era simples, reservada, e quase sempre caminhava pelas ruas com uma sacola na mão e um olhar tranquilo. Helena não era conhecida por grandes discursos, festas ou aparições públicas. Ela vivia do seu jeito, devagar, observando, ouvindo, acolhendo. Mas havia algo nela que todos percebiam. Um tipo de luz discreta, suave, que não chamava a atenção, mas tocava profundamente. Helena tinha um hábito curioso. Todos os dias, ao amanhecer, visitava uma praça antiga no centro da cidade. Poucos sabiam o que ela fazia ali. Alguns imaginavam que fosse apenas um descanso antes das tarefas do dia. Outros diziam que ela gostava da calma da manhã. A verdade era mais bonita do que qualquer suposição. A praça era antiga e suas árvores carregavam décadas de histórias. Os bancos, desgastados, ainda guardavam conversas de quem já se sentou ali para falar da vida, chorar ou sorrir. E entre essas histórias, havia também a de Helena. Ela costumava cuidar da praça como quem cuida de um jardim sagrado. Recolhia folhas caídas, limpava o chão, regava pequenas flores que nasciam tímidas entre as pedras. Ninguém sabia, mas muitas dessas flores foram plantadas por ela mesma em dias em que o coração pedia silêncio e beleza. Certo dia, um menino chamado Caio resolveu segui-la. Ele era curioso, desses que observam o mundo com vontade de entender tudo. Ao perceber que a praça estava sempre organizada, limpa e cheia de vida, Caio quis descobrir quem fazia aquilo. Quando viu Helena chegada cedo, quase junto com o sol, ficou escondido atrás de um banco, observando. Ela não percebeu sua presença. Varreu o chão devagar, regou as flores, retirou pequenas pedras, limpou o banco onde sempre se sentava para respirar antes de ir embora. Depois colocou algo no bolso. Parecia um bilhete. Caio não entendeu. Só viu que ela caminhou até uma árvore bem grande e colocou o bilhete entre suas raízes. Em seguida, deu um leve toque no tronco, como se agradecesse à árvore por guardar suas palavras. Naquele momento, Caio sentiu que precisava se aproximar, sair do esconderijo. Ele caminhou devagar até ela e perguntou: "Por que a senhora faz isso todos os dias?" Helena se surpreendeu, mas sorriu. Era um sorriso leve, quase tímido, mas cheio de paz. "Porque a beleza também precisa de cuidado", disse ela. "E porque o mundo anda tão barulhento que, às vezes, a única forma de fazer o bem é em silêncio." Caio ficou confuso. Então ela explicou: "Muitas pessoas fazem coisas boas esperando que alguém veja. Eu prefiro o contrário. Prefiro que ninguém veja. A bondade é mais bonita quando não precisa ser notada." O menino ficou pensando nisso. Depois perguntou sobre o bilhete. Helena respondeu com serenidade: "Pequenas orações, desejos bons. Às vezes, quando não tenho palavras para alguém, deixo aqui. A terra sempre sabe o que fazer com o que a gente entrega." Caio não esqueceu essa frase. Com o tempo, ele começou a visitar a praça também. Não todos os dias, mas em alguns amanheceres. Ao observar Helena, aprendeu o valor dos gestos que ninguém vê e começou a imitar sua atitude, recolhendo lixo, ajudando pequenas plantas a crescer, limpando o banco em que ela sempre se sentava. Helena nunca comentou nada, apenas sorria cada vez que via o menino ali, como se reconhecesse nele uma semente de bondade silenciosa. Com o passar dos meses, a praça se transformou, não apenas por causa dos cuidados,
mas pela energia que começou a brotar ali. As pessoas passaram a notar que aquele lugar tinha algo especial. Era mais tranquilo, mais bonito, mais vivo. E mesmo sem saber quem era responsável por aquilo, começaram a respeitar o espaço, a caminhar com mais cuidado, a falar mais baixo quando estavam ali. É curioso como a bondade, mesmo silenciosa, se espalha. Se esta história tocou seu coração, siga o canal Reflexões e Realizações. Assim, todas as noites à meia-noite, você recebe novas palavras que acolhem, acalmam e despertam o que há de mais bonito dentro de você. Um dia, Caio decidiu perguntar por que Helena nunca contava a ninguém o que fazia. Ela respondeu com a mesma leveza de sempre. Porque eu faço para Deus e para a vida, não para as pessoas. E Ele sempre vê o que ninguém vê. A bondade que fazemos sem testemunhas tem um brilho diferente. É um brilho que não aparece nos olhos dos outros, mas ilumina o nosso caminho. O menino entendeu e passou a carregar esse ensinamento consigo. Anos depois, quando Helena já estava mais frágil, Caio, agora adolescente, assumiu parte de sua rotina. Ele limpava a praça, regava as flores, escrevia bilhetes e deixava na mesma árvore onde a mulher tinha por hábito depositar suas palavras. Certa manhã, Helena o encontrou ajoelhado perto das raízes da grande árvore. Ela se aproximou e colocou a mão no ombro dele. "Você aprendeu bem", disse ela. Caio sorriu, emocionado. "Aprendi com você." Helena respirou fundo, olhando para a praça que havia cuidado por tantos anos. O mundo precisa de pessoas que façam o bem sem esperar nada em troca. Quem aprendeu isso já entendeu metade do sentido da vida. Os olhos de Caio se encheram de lágrimas, e naquele instante ele percebeu: a bondade silenciosa não é pequena, ela é profunda, é transformadora e é eterna, porque planta sementes invisíveis que florescem no coração de quem as recebe e também no de quem as oferece. Compartilhe este vídeo com alguém que carrega uma luz silenciosa, alguém que faz o bem sem pedir nada, alguém cujo coração merece ser lembrado do valor dos gestos que ninguém vê, mas que Deus sempre testemunha. Que esta história lembre você de algo simples, mas essencial, que a bondade verdadeira não precisa de plateia, ela só precisa de intenção. E que dentro de você existe um coração capaz de espalhar luz mesmo nos espaços mais silenciosos da vida.